Bom dia, tchutchucos, acorda! Hoje é quinta-feira, mais um dia pra gente pensar nos frutos do Espírito. É o tema que a gente tá estudando, tá pensando mais sobre esse assunto nessa semana e eu tô muito feliz de vocês estarem participando comigo desse tópico especial no qual eu venho pensando já há alguns dias e sobre o qual eu decidi fazer essa semana especial de oração com você. Estou muito feliz também que vocês estão fazendo desse nosso encontro o primeiro momento do seu dia, o momento da gente falar com Deus, falar sobre Deus, falar das coisas de Deus, antes que a rotina nos engula, antes que a correria leve a gente para tudo que é lado, a gente não tenha tempo. Feliz com quem tá dizendo que tá botando no celular o alarme para todos orarmos juntos ao meio-dia, às 12 horas e às 6 horas em ponto. O pessoal tá orando, marcando no Twitter com a hashtag Semana de Oração da Fábio, todo mundo junto num grande movimento de oração e principalmente para que o mundo possa ver os frutos do Espírito Santo na nossa vida transbordando, fazendo as pessoas verem o que é ser mais parecido com Jesus. Somos pecadores, sim, somos, mas somos pecadores cada dia mais com nojo do nosso pecado, querendo frutificar em espírito, em santidade com Cristo. E hoje eu venho falar de um assunto que assim, às vezes me dá uma confusão, me dá uma crise mental, que é sobre fé, um dos frutos do Espírito. A gente está estudando, a gente está se atendo no livro de Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, 23, e a gente também viu 19, que são as obras da carne, e hoje eu quero falar um pouquinho sobre fé, porque muitas vezes a gente confunde fé com crença, e que são coisas, uma pode ser a outra, mas a outra não pode ser a uma. Eu vou te explicar por quê. Eu sempre achava que fé e crença eram a mesma coisa. E no mundo religioso, às vezes a gente confunde essas duas palavras e esses dois conceitos. Quer dizer, você pode acreditar que uma coisa existe sem necessariamente ter fé nela, sem necessariamente depositar confiança nela. Entende a diferença? Mas você não pode ter fé numa coisa se você não acredita nela. E isso está muito claro em Tiago, se você for lá no capítulo 2, no versículo 19, começa no 18, 19 e 20, você vai entender bem a diferença. E ele fala assim que até os diabos, até os demônios, o diabo acredita em Deus, mas que a fé sem obras é morta, ou seja, você pode acreditar que Deus existe, mas se você não depositar fé nele, e fé significa submissão a ele, e obviamente a sua vida vai transbordar em obras por causa disso, e a gente não quer dizer que precisa fazer nada para salvar, mas que quando você tá salvo, você faz algumas coisas diferentes, sim, aí as coisas mudam de figura. Fé e crença não são a mesma palavra, não têm o mesmo conceito, apesar de virem da mesma origem da palavra grega. A fé é um fruto do Espírito, é dado pelo Espírito Santo, mas a fé é uma coisa interessante porque ela precisa ser cultivada. Assim como os outros frutos, ela precisa ser protegida. E às vezes a gente não protege a nossa fé. E isso é o que mais me incomoda, assim, o que me aflige um pouco foi um dos começos para eu prestar atenção mais nos frutos do Espírito. Como que a gente não protege a nossa fé? Dando guarida para a incredulidade. Isso não significa que você não vai questionar as coisas, que você não vai pensar mais sobre as coisas. Não significa ser cego ou idiota, como algumas pessoas acham que os cristãos são. Não tem a ver com isso. Significa proteger a sua fé de atos que podem fazê-la minguar. E tanto é que a fé pode minguar que a gente vê pessoas, sabe, no nosso círculo de fé, na sua igreja, você já deve ter visto pessoas que foram muito fervorosas no passado e que talvez assim que se batizaram, assim que conheceram a igreja, estavam muito fervorosas, mas que por muitas circunstâncias da vida hoje, tipo, só acreditam. Talvez você seja essa pessoa que um dia já experimentou a plenitude da intimidade com Deus, mas hoje simplesmente acredita num corpo de doutrinas, acredita que tá bom, existe Deus, existe a Bíblia, mas não experimenta a fé. O que é experimentar a fé? É estar disposto a se jogar de um precipício, estou falando hipoteticamente, tá? Não é pra ninguém sair jogando de ponte aí não. Mas é pra você ter a confiança de que às vezes ao se lançar, Deus está disposto a te pegar. Quando ele manda a gente fazer coisas que às vezes parecem loucura ou às vezes vão contra a nossa vontade, a gente pensa que aquilo não tem razão de ser, porque racionalmente a gente começa a questionar Deus, sabe? Fé é justamente o oposto, é quando ele manda fazer uma coisa, e é claro, e é estabelecido, e você vai lá e faz, porque você tem fé naquele que tá te falando. Sabe quando você acredita muito numa pessoa e tudo que ela diz pra você é verdade?
fé com Deus é a mesma coisa. Mesmo que a gente às vezes coloque mais fé, mais confiança em pessoas do que em Deus, fé é isso. Um exemplo muito grande de fé que eu acho é dízimo, por exemplo. Parece loucura para os outros, né? Nossa, vocês devolvem dízimo, vocês dão ofertas na igreja, isso é para sustentar, não sei. As pessoas têm um problema com isso, mas eu acho que isso é um ato de fé. É você pegar parte do dinheiro e entender que esse dinheiro veio de Deus, foi Deus que te deu, são bênçãos, e Ele vai continuar te dando, Ele vai sanar suas necessidades, mas você tem que devolver parte disso porque Ele estipulou, Ele pediu que você fizesse isso para a manutenção da obra dele na terra. Porque na verdade Ele não precisa, Ele pode desencavar o ouro, tudo que é dele e resolver todos os problemas. Mas é uma maneira de instruir, de fortificar a sua fé. E eu vejo que muitos de nós cristãos, a gente fala justamente quando é alguma coisa que é da nossa vontade. O dinheiro é uma delas. Tipo, tem muita gente que vai na igreja, mas não devolve o dízimo, não dá ofertas, porque tem medo que falte, acha que é muito pra igreja. Ele tem a crença naquilo, mas ele não cultiva a fé naquilo. Você consegue ver a diferença entre crença e fé? Em muitas bíblias está dizendo, entre os frutos do Espírito, ele diz fé, mas diz também fidelidade, que é de você ser confiável também, das pessoas que tem a ver com confiança, com confiabilidade. As pessoas também precisam ter fé em você. Você tem que cultivar a sua fé espiritual, mas as pessoas quando lidam com você, elas precisam ter fé de que estão lidando com alguém que, assim como Cristo, cumpre a sua palavra. Alguém que não dá calote nas pessoas. Alguém que não mente, que quando diz que vai fazer uma coisa, vai fazer. Alguém que se pode confiar, que você pode delegar fé, você pode botar a fé nela. E esse é uma coisa que às vezes é muito triste ver na vida dos cristãos, porque muitas vezes a gente não pode botar fé nos cristãos, porque não são honestos, sabe? Eles vão na igreja, tudo bonitinho. Nossa, falando de nós, pensa agora em você, não pensa nos outros, porque tem uma mania de, quando é defeito, a gente pensa em alguém, né? Mas pensa em você. Dá pra ter fé no que você diz? Quando você diz que vai mudar alguma coisa, que vai melhorar alguma coisa, você realmente melhora? Você se esforça pra isso? Você dá calote nas pessoas? O seu patrão pode confiar em você, que você vai fazer o trabalho correto, não vai matar trabalho? O seu professor pode confiar que você vai fazer a prova sem colar de ninguém, que você não vai copiar o trabalho dos outros e entregar como se fosse seu. Seu marido pode confiar que você não vai dar bola para outros homens, ou a sua namorada pode confiar que você não vai ficar dando bola para outras mulheres. Dá pra botar fé em você? Você é uma pessoa que desperta esse tipo de fidelidade? Esse é um fruto do Espírito que precisa ser cultivado na nossa vida todos os dias. Hoje é quinta-feira, faltam só mais 2 dias pra gente falar sobre mais 2 frutos do Espírito. E eu queria convidar você no dia de hoje a avaliar a sua vida. Se você tem mesmo sido um cristão em quem se pode botar fé, mas principalmente se você tem sido um cristão que tem fé. Você pode até acreditar que Deus existe, que a Bíblia é a palavra dele, mas você pode não estar agindo com fé. Agir com fé, se jogar nas mãos de Deus, e ainda que pareça loucura alguns dos nossos atos, a gente está agindo na confiança de que o Deus soberano está cuidando de você. É um fruto que o Espírito desenvolve em você, mas que você precisa cultivar, que você precisa proteger das influências de fora. Proteger da influência da mídia, proteger da opinião das outras pessoas, proteger das suas próprias vontades. Proteja a sua fé, proteja esse fruto do Espírito na sua vida. Esse é um convite que eu faço para você hoje. E eu queria te convidar a orar hoje no nosso horário de oração ao meio-dia e às 6 da tarde, a orar por pessoas que estão vacilantes na fé. Se de repente é você, mas de repente é alguém que você conhece, que já teve fé, que já comungou, sabe, já esteve na comunhão da igreja entre os irmãos, mas que por muitos motivos, que por muitas barreiras, não tem mais fé, sabe? A fé foi enfraquecida, ele até acredita que Deus ainda existe, ele até acredita em algumas coisas, mas ele não tem praticado a fé. Eu quero pedir para que você ore por essas pessoas. Se você puder dizer o nome, pode botar nas redes sociais, a gente tá orando, é só você marcar com a hashtag Semana de Oração da Fabi, pra gente poder orar por essas pessoas. Você pode botar uma foto dela no Instagram e dizer que tá orando por ela, orando para que Deus restitua a fé dela. Vamos fazer com que essa nossa semana de oração não seja só para nós, mas que possa abençoar outras pessoas, que possa frutificar na vida de outras pessoas também, porque isso conta muito. Eu espero que seu dia seja abençoado, que você consiga proteger a sua fé e que você consiga ser um homem, uma mulher
mulher, um tchutchuco de fé, tá? E a gente se encontra meio-dia, 6 da tarde pra orar. E a gente se encontra de novo amanhã, sexta-feira, às 6 da manhã, pra gente conversar com Deus. Um beijo grande, não se esqueça de orar. Tchau!